Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã abençoada, né? Como que você lida com as provações que você tem passado? Como que você tem agido diante das dificuldades que você tem vivido? Quando você passa por uma situação ou se você está em uma provação, como que está hoje o seu comportamento? Como que está o teu coração? Porque eu quero falar algo muito forte acerca disso com você nessa manhã. E eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus que está sobre Isaías, profeta Isaías 40, verso 31, que diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Escuta, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Com base nesse texto, eu quero falar sobre um homem que no momento mais difícil da sua vida, ele conseguiu manter uma fé que talvez nem ele sabia que tinha. Porque no momento mais difícil da nossa vida, irmãos, que a gente descobre, né, o que se passa literalmente com o nosso coração. Se a incredulidade está na nossa alma, ela vai saltar. Agora, se a confiança em Deus estiver dentro do nosso coração, ele vai saltar também. E por isso que eu te fiz essa pergunta: como que você tem lidado com as provações? Você tem lidado com os seus joelhos no chão? Você tem lidado com jejum e coração? Ou você tem lidado falando, questionando, murmurando? Porque eu quero falar nessa manhã sobre um homem que estava com o espírito da morte dentro da sua casa. E quando ele viu que a morte ia destruir a sua família, ele se posicionou, saiu correndo e foi buscar ajuda. De quem que eu estou falando? De Jairo. Um homem importante, mas que tem momentos na nossa vida, irmãos, tem situação que nós passamos, tem provação que nós passamos, que o nosso dinheiro não vale para nada, os nossos contatos muito menos, o nosso respeito, o nosso reconhecimento, o nosso crachá, nada disso vale. Principalmente quando a nossa família ela é atingida. E Jairo, ele percebe nessa situação que tudo que ele tinha, nada ia adiantar, nada ia servir para salvar a sua filha. Mas ele sai da sua casa, sai correndo atrás de uma resposta da parte de Deus. E esse posicionamento dele que chama muito a atenção. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde, nessa manhã. Meu irmão, há muitas pessoas que quando passam por lutas, dificuldade, ou como uma situação como essa de Jairo, em que ele olha para sua casa, ele vê o luto, ele vê a morte na sua filha. Bate o desespero, porque qual é o pai que não vai se desesperar? Ainda mais quando o filho é único. Qual é o pai que quase não enlouquece? Ontem eu orei por um jovem que tirou a própria vida. E aqui na fronteira da Argentina, com a Argentina, infelizmente um rapaz muito jovem, muito novo, estava com problema com depressão. E a solução que ele encontrou para acabar com a dor da sua alma foi tirar a sua própria vida. Há muitas pessoas, irmãos, que não sabem o que fazer com esse sentimento que está dentro do seu coração, que está corroendo a sua alma. Ele sente a dor, ele sente a angústia, ele sente a tribulação, ele sente a tristeza, e ele não sabe o que fazer com tudo isso que está dentro dele. E Jairo, quando ele estava com todo esse sentimento dentro dele de impotência, tristeza, angústia, de ver a sua filha, o espírito da morte sobre ela, deitado naquela cama, esse homem,
por mais que ele não sabia lidar com aquela situação, não sabia o que fazer, ele sai correndo, vai ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que ele se prostra. Ele se prostra e ele pede ajuda. Eu acho interessante que Lucas, capítulo 14, verso de número 11, ele diz algo muito forte. A Bíblia diz que aqueles que se humilham será exaltado. Mas a Bíblia também diz que ao soberbo Deus, ele abate. Esse homem, meu irmão, não queria saber qual era o posicionamento diante da sociedade que ele tinha. Qual era a divisa no seu peito, se ele era importante ou não. Ele estava diante de algo que era impossível dele resolver, então ele se joga nos pés de Jesus. E esse texto de Lucas, ele se cumpre na vida desse homem. Ele se humilha. E como eu disse, aquele que se humilha, que reconhece, ele será exaltado. O pedido desse homem para Jesus era: vamos na minha casa. Eu preciso de um milagre. Em outras palavras, Jesus, não tem outra pessoa que possa me ajudar. É somente o Senhor. Em outras palavras, se o Senhor não for na minha casa, definitivamente eu vou perder a minha filha. Ele pede ajuda. Ele se humilha. O grande mal hoje, irmãos, desse século, é que as pessoas estão vivendo muito de aparência. Você olha alguns casamentos, você fala: uau, que coisa mais linda. O camarada vem com a esposa, pega na mão, ele na frente do pastor da igreja, ele beija, ele abraça. Mas lá na casa o pau quebra. Na igreja, diante da congregação, dos irmãos, ele abraça o filho, aquela coisa, quem olha assim, uau. Mas lá em casa, meu irmão, o pau quebra também. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se preocupando muito com a aparência. Só que isso aqui vai apodrecer. Isso aqui, quando estiver lá na sepultura, aquela sepultura gelada, fria, os bichinhos vão comer, as larvas vão tomar conta. Apodrece, fede. Agora, se tem uma coisa que Deus se preocupa muito, e a Bíblia fala sobre isso, é a alma. O que é que você está fazendo com a sua alma? O que é que você está fazendo com os sentimentos que carrega no teu coração? Porque talvez, meu irmão, a vida, o sofrimento, os traumas que você passou, moldou você, esse homem fraco, que não só sabe tomar decisões, que tem medo de tomar decisões, que para tomar decisões precisa ouvir 3, 4 pessoas. Por mais que lá na tua mente você sabe que vai dar certo, mas você tem essa dependência emocional das pessoas olharem para você, aprovarem o que você está fazendo. E o grande mal disso é que no mundo espiritual os demônios estão olhando para você e sabem dessas debilidades, sabe dessa sua necessidade de aprovação, que você tem o desejo. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Eu estava falando com as meninas, eu preparei um conteúdo, eu vou gravar um pequeno vídeo e vou postar no Reels, porque eu vejo nesses últimos tempos a necessidade que as pessoas têm de ser aprovada pelo patrão, pelo pastor, pelo seu líder. E na verdade, meu irmão, nós estamos equivocados. Nós temos que ser aprovados pelo Senhor. O que nós fazemos tem que ser para o Senhor, porque é dele que vem o nosso galardão, não é dos homens. E sabe o que eu vejo, meu irmão? Todas as pessoas que têm a necessidade de aprovação, que busca aprovação, busca fazer as coisas para o homem, o coração do líder ele fecha. Ele fecha. Aí de repente você reclama, porque o pastor não está me vendo, porque meu patrão não me valoriza. Não te valoriza, por quê? Por quê? Será que não é o próprio Deus fechando o coração deste homem? Para trazer uma informação para você dizer assim: filho, não busque reconhecimento dos homens. Isso é um engodo. Isso é um engodo. Agora, quando nós olhamos para a história deste homem, de Jairo, ele não está preocupado quem ele era ou quem ele foi.
Há muitas pessoas, irmãos, que eles não buscam ajuda. Sabe por quê? Porque dizem assim: ah, mas quando eu chegar lá, vão falar, o fulano de tal. Escuta, meu irmão, escuta o que eu vou lhe falar. Você precisa de ajuda? Vá. Vá. Outro dia, eu recebi uma pessoa no meu escritório. Eu fiquei até triste com uma situação, que daí ele saiu falando para todo mundo: ah, a pastora Daniele me chamou para tomar um café lá no escritório dela, porque ela precisava de conselhos. Aí eu falei assim: mas meu Deus, foi totalmente o oposto. Totalmente o oposto. E eu não tenho problema nenhum, irmãos, de buscar ajuda das pessoas quando eu preciso. Agora tem pessoas, irmãos, que é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que eu acho que ele tem medo de você falar, o fulano buscou ajuda, então ele prefere mentir para as pessoas. Mente! Aí ele falou para algumas pessoas, falou até para as ovelhas dele: ah, a pastora Daniele me chamou lá para tomar um café lá, e na verdade ela queria conselhos. Eu falei: Jesus. Eu falei: o que acontece com o coração do homem? Aquilo ali, irmãos, ainda mais 20 pessoas que a gente tem uma consideração, que em dados momentos da sua vida você respeitou. Eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu falei: não acredito, mas acontece. Escuta, nós não temos, irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. Nós não temos que ter esse orgulho, essa arrogância, essa soberba. Se nós precisamos de ajuda, procura, nós temos que procurar. Jairo procurou a pessoa certa. Eu preciso de um socorro. Agora o grande problema é que as pessoas, a casa está morrendo, os filhos estão se perdendo, o casamento está pendurado, mas o coração está fechado. O coração está fechado. Agora eu digo para você, o que é que você vai precisar perder para buscar ajuda, para buscar um socorro? Tem coisas, irmãos, que nós não conseguimos resolver sozinho. Abandona, esquece isso, esquece. Tem coisas que nós não conseguimos resolver sozinho. Tem coisas que nós vamos precisar sim de uma ajuda, de um conselho de alguém de fora. Vamos precisar sim sentar com alguém mais maduro, alguém talvez que seja, que tenha mais maturidade, mais vivência do que você, para sentar com você, para te ouvir, para sentar com você, meu irmão, para ouvir a sua história, para te dar um norte, te dar uma direção, e tá tudo bem. Mas não faça como esse camarada que veio no meu escritório, esse pastor, esse líder, que veio literalmente, tomou um café comigo. E na verdade, quem abriu o coração foi ele. Não faça como pessoas assim, irmãos, que daí quando chega lá para os outros, faz esse tipo de coisa. É feio. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que Deus, ele vai trazer à luz os Naamã. Os Naamã. Outro dia, alguém falava comigo assim: tal pessoa é benção, pastora, mas assim, assim, assim. Eu falei assim: esse é o problema. Tem muita gente, irmão, que é guerreiro, é da peleja, sabe, aqueles tratorzão para trabalhar, mas é leproso. É leproso. Tem coisa que precisa ser mudado, tem coisa que precisa ser transformado. E nós temos que entender que na vida de Naamã teve uma vírgula: varão valoroso, porém leproso. E quando Deus leva Naamã a descer naquele rio tão sujo, não era para exposição diante dos homens, não era para humilhar Naamã, mas existia uma informação muito importante ali, naquela descida.
Naamã, ele era tão precioso para Deus, tão valoroso, que Deus não, ele não queria perder aquela peça, aquele general. Ele não queria perder. Ele queria aquele homem pronto, preparado. Ele queria tirar aquela vírgula, aquele apontamento. E tem pessoas que assim, meu irmão, não aceita as pessoas dizer assim, ó, a fulana é guerreira, é um trator, mas é linguaruda, mas é arrogante, mas é isso. Aquele irmão é uma benção, não sei o que, mas é isso, é aquilo. Ei, olha para você a partir de hoje e comece a excluir essas vírgulas da tua vida. E não adianta, irmão, quando uma pessoa fala uma coisa, agora quando uma porção de gente fala, é diferente. Nós não temos que ter vírgula na nossa vida. Nós temos que olhar para essa vírgula, nós temos que olhar para essa lepra e dizer, chega. Eu não quero ser um varão valoroso, uma varoa valorosa, porém leprosa, não. Eu não quero diante dos homens estar com a minha farda. Eu não quero estar diante dos homens ganhando guerras, ganhando batalha. E lá em casa, quando eu tiro a minha farda, é que a realidade acontece. É aonde as pessoas que estão de dentro sabem quem eu sou de verdade. É a minha esposa que me conhece de verdade. Estou sentindo a presença de Deus aqui. O recamassúria. Deus já está me dando uma pregação aqui para mim pregar no culto. Está entendendo? Não adianta eu ser um general lá fora, irmãos, ganhar batalhas. E dentro de casa, a minha esposa sabe das minhas lepras, os meus filhos também. Tem mais gente que sabe. Até quando? Até quando? O Senhor está dizendo para alguém, ei, faça como Jairo, se prostra. Seja como Naamã, por mais que não aceitou aquele confronto do profeta, contra a sua vontade ele desceu, mas ele desceu. O trajeto de Naamã, da sua casa até o rio, tem muitas informações muito fortes ali, meu irmão. Ali fala muita coisa. Muita coisa. Tem gente, meu irmão, que ele quer obedecer a Deus aquilo que ele acha que é viável. Tem gente que é assim. O profeta Eliseu, quando diz para Naamã assim, ó, mandou Geazi dizer para Naamã, fala para ele assim, assim, assim. Ah, meu irmão, ele não gostou não. Primeiro, cadê o profeta que ia me receber? Não me recebeu por quê? Você percebe, meu irmão, que o orgulhoso, o arrogante, ele tem que ser o centro, ele tem que ser o foco. Se ele não é o centro, ele não é o foco, meu irmão. Você está entendendo? Tem que ser, não tem que ser assim, tem que ser assado. E com Deus não é do teu jeito, é do jeito dele. É do jeito dele, é da forma dele. Tá? É isso aí, o primeiro ministério é dentro de casa. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, meu irmão? Eu quero finalizar essa reflexão nessa manhã, dizendo para alguém que está nos assistindo ou nos ouvindo pela 106.7. Até quando isso aí? Está esperando perder quem? O casamento? A esposa? Para tomar uma decisão? Quantas situações eu já passei dentro do escritório, irmãos? De homens ou mulheres chegar e falar assim, não aguento mais. Aí você vem como pastor e tenta unir o casal. Aí sempre tem um coração resistente, irmão, sempre tem um coração orgulhoso e não sei o quê. Aí de repente, meu irmão, o diabo ele ama o orgulho. O diabo ele entra, destrói. Aí não passa muito tempo. O outro lado que estava orgulhoso, arrogante, soberbo, aí vem, meu irmão, quebradinho, até o pastor, a pastora disse, por favor, me ajuda a recuperar o meu casamento. Mas meses atrás, sentamos, conversamos, mas o orgulho, há muitas pessoas assim, que dentro do seu casamento, o seu cônjuge está dizendo, eu não aguento mais. Se você não mudar, eu vou embora.
Se você não mudar, eu vou pedir divórcio. Se você não mudar, eu vou conversar com o pastor e vou falar o que está acontecendo aqui em casa. Se você não mudar, aí você fica lá sentado no campo do orgulho. Aí de repente a bomba explode. E quando a bomba explode, irmãos, para apagar esse incêndio, é só a mão de Deus. E eu falo para você, pior coisa é quando Deus permite você entrar no vento ou no deserto. Pior coisa. Porque você só vai sair de lá quando você tomar consciência e tiver um posicionamento. Deus está alertando hoje, porque hoje ainda dá tempo. E tem alguém me assistindo que você sabe que é com você. Que a sua esposa já pegou o teu celular, já viu pornografia aí no teu celular, já falou para você. Você sempre tem uma desculpa, fala que não é você, inventa umas coisas e o Senhor está dizendo para você: cuidado. Porque o diabo está se andando dentro da tua casa e não é só você que ele quer, não. Ele quer entrar na vida dos seus filhos. Você acha que é só você? Não. Esse espírito que ronda o seu coração já está aí dentro da tua casa. E há muitas pessoas que brincam com isso. Muitas pessoas. Eu quero trazer aqui, meu irmão, o pastor Diogo, para falar sobre pornografia. Os estudos científicos que esse homem tem, que é muito forte. Baseado junto com as bases bíblicas, é muito forte. Quanto tempo que essa imagem da pornografia, ela fica na tua mente. E não sei se você sabe, mas a pornografia, a mesma destruição que a cocaína faz no cérebro, a pornografia também faz. Assistir pornografia. Você sabia? A mesma destruição. E tem pessoas que é viciado. A mesma sensação e tantas outras coisas. O mesmo gatilho, o mesmo disparo da mente. Só que a diferença, escute o que eu vou lhe dizer, e é o que você precisa entender, é que esse demônio que está atuando na vida de alguém que está me assistindo ou me ouvindo, Deus está falando com alguém específico nessa manhã, já está aí dentro da tua casa, atingindo os seus filhos. Toma cuidado. Deus, ele quer dar livramento para a sua vida. Para finalizar, você quer milagre de Deus? Quer? Quer mesmo? Leva Jesus para a tua casa de verdade, rapaz. Irmã, leva Jesus de verdade para dentro da tua casa. Permita ele entrar aí dentro. Permita ele te confrontar. Fecha esses lábios. Deus não quer você um Naamã valoroso, porém leproso. Deus quer você um homem, uma mulher de Deus, sem essas marcas na tua história. Sem as pessoas chegarem e falar para você. Não adianta você ser uma benção lá na igreja, dentro de casa, ser desse jeito. Essa lepra Deus quer limpar da tua vida, para nunca mais estarem os dedos apontados sobre você. E não se faça de vítima, porque tem muita gente que se faz de vítima. Estão me perseguindo, estão não sei o que, não sei o que. Não, o posicionamento tem que ser diferente. É verdade, eu sou uma bênção, sou um instrumento de Deus, e é verdade, porém eu sou leprosa, mas eu quero ser curada hoje. Eu quero ser liberta hoje. Eu quero ser transformada hoje. O grande mal das pessoas, irmãos, e aqui eu fecho, é que é um espírito de falsidade tão grande, mas tão grande. E eu tenho, pela misericórdia, o meu olhar, meu irmão, é bom para essas coisas. Eu sei quando uma pessoa é falsa. Eu sei. Eu sei. O olhar dela é diferente. As palavras são diferentes. A forma do posicionamento dela é diferente. E o grande problema hoje do ser humano é que às vezes ele toca no teu ombro. Ele fala que te ama. Ele está aqui com você.
parece até seu amigo, toma cuidado, porque há um espírito de falsidade tão grande no meio da igreja. A pessoa tem um amigo aqui agora, você virou as costas, ele fala de você. Fala. Ele fala. Toma cuidado. Blinda o seu coração. Blinda a tua mente. Nós temos que fazer a oração agora. E eu quero orar pela sua vida. Orar pelo seu coração. Orar pela sua mente. E eu tenho certeza que nessa manhã Deus tem um milagre para entregar no seu coração. O que a gente faz com as pessoas falsas? A gente não faz nada. A gente só ora. 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 Você tem que orar para Deus trazer a luz. Porque o falso, ele é tão mentiroso. Porque você sabia que a pessoa falsa é mentirosa também, né? O falso, ele é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que ele se pega nas suas próprias mentiras. E a pessoa falsa, ela não persiste por muito tempo em um ambiente de santidade. Então, se você quiser que Deus traga a luz, ou que Deus afaste as pessoas falsas da sua vida, viva uma vida de santidade. E Deus vai trazer a luz as pessoas que são falsas com você. Eu quero orar. Eu quero orar por você. Exatamente, Patrícia. Exatamente. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pega aí seu copo com água. Nós vamos estar orando. E não esqueça. Escute o que eu vou lhe dizer. Amanhã, 11 horas da manhã, eu não estarei aqui. Transmitindo aqui, tá? Eu vou estar no canal do YouTube, Sementes da Fé Podcast. Vamos ter um convidado ali conosco, Pastor Américo. E o tema de amanhã que o Pastor Américo vai abordar é sobre heranças espirituais. Você acredita em maldição hereditária? Não acredita? Ou acredita? Se você acredita ou não, participe com a gente amanhã aqui. O tema vai ser forte, vai ser poderoso. E eu tenho certeza, se você precisa amanhã de uma palavra para te ajudar em algumas coisas, amanhã é o dia que você precisa participar aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, depois que terminar aqui meu programa, você vai lá no YouTube, coloca Sementes da Fé Podcast, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, ou se você preferir, o link está aqui, tá? O link está aqui fixado aqui nos comentários, tá bom? Vamos orar então? É isso aí, Carol. A gente tem que se afastar do falso. Tem que se afastar mesmo. Vamos orar então, em nome de Jesus? Pega aí o seu copo com água. Ou melhor, eu vou orar primeiro pela palavra que foi pregada, tá? E eu quero orar para que o Senhor venha mostrar para você o que precisa ser mudado. Qual é o posicionamento que você tem que ter diante dessa luta, tá bom? A luta tá difícil? Fecha os seus lábios, não murmura, não questiona, mas se posiciona e faça como Jairo fez. Corre atrás de quem vai resolver o seu problema, tá? Quem é, pastora? Jesus. Jesus. Dobre o seu joelho, faça propósito de jejum, faça propósito de oração por esta causa e você vai ver que o Senhor, Ele vai quebrar todas as correntes e muralhas que aprisionam o seu coração. Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra, Senhor, que foi ministrada, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor visite agora o coração deste homem e desta mulher. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, visita esse coração agora que está querendo desistir, que está querendo abandonar tudo, que está querendo voltar para trás. Senhor, em nome de Jesus, dê forças para que ele saia desse ambiente que ele está de morte, de prisão espiritual e se prostre diante de ti, Senhor. Assim como diz Lucas, Pai, que aquele que se humilha, Pai, ele será, Pai, exaltado. Que essa pessoa possa entender e descer na casa do oleiro.
para que o Senhor venha trazer a resposta que o seu coração precisa em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, por esse copo com água. Tem alguém agora, Pai, apresentando a Ti o copo com água. Visita agora esse copo com água. Visita. Visita. Espírito de Deus, que quando essa pessoa tomar esta água, que todo espírito de enfermidade venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Essa mulher que tem refluxo, Senhor, esse refluxo, Pai, tem chateado tanto essa mulher que o Senhor me mostra nessa manhã, tem entristecido tanto o coração dela, mas que nessa manhã o Senhor te diz: mulher, Deus vai te curar. Deus vai te curar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para tu entender que é Deus falando com você, você está até inclusive com um problema no seu estômago. Mas nessa manhã o Senhor vai te curar e o nome dele será glorificado. Espírito de Deus, visita o coração deste homem, visita o coração desta mulher. Quando ela tomar este copo com água, todo espírito de enfermidade que está nos ossos, no corpo, todo espírito de enfermidade que está aprisionando essa pessoa vai cair por terra em nome de Jesus. Eu te apresento agora, Pai, essa pessoa que está com a peça de roupa do teu marido, do marido ou da esposa, a peça de roupa ou uma foto. Senhor, eu não sei qual é o objeto que está sendo apresentado agora, mas eu te peço, Pai, que essa pessoa seja alcançada agora. Alcança essa carteira de trabalho, alcança esses documentos. Senhor, aquilo que está prendendo, segurando essa pessoa de receber uma bênção, Espírito de Deus, coloca por terra. Esse homem, Pai, que está orando pela sua aposentadoria, ele trabalhou muito tempo com construção civil e ele está esperando uma resposta. Ei, homem, o Senhor manda eu te dizer que ele vai assinar esse documento, porque foi muito difícil você juntar os documentos para fazer o pedido da aposentadoria. O Senhor me mostra que você trabalhou até em sítio, em áreas rurais, e tem muitos anos que foram perdidos, e você está com o coração tão apreensivo de medo que não vai sair essa aposentadoria. E o Senhor te diz assim: eu conheço o seu coração. E o Senhor diz: eu vou assinar esse documento. E o homem da terra só vai somente confirmar. Porque se fosse pelo homem da terra, você não ganharia esse subsídio. Mas Deus entra na peleja hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Beijo no teu coração, fica com Deus. Tchau, tchau.